Para nós da ciência, o universo ele é uma doutrina. A abóbada celeste é o teto do nosso templo sagrado, porque o universo é um templo sagrado. Você não precisa olhar as coisas de Deus como sagradas, como sacrossantas, apenas quando você vai no templo religioso. Porque o templo religioso é apenas uma miniatura do templo cósmico. O templo cósmico, o cosmo, é a casa do Pai, a morada do Pai, a nossa morada. É aqui que nós temos que vivenciar os princípios divinos. A segunda causa do sofrimento é o desrespeito às leis cósmicas. São leis naturais, porque não foram criadas nem inventadas. São leis universais, porque elas regem todo o universo. Tudo o que existe faz parte do todo cósmico, de um sistema muito maior. Nós somos parte de um todo. O todo está presente em todas as partes. E todas as partes contêm o todo. Então as leis cósmicas, elas estão registradas no subconsciente cósmico, na essência do universo. E elas comandam todo o universo e o ser humano, como parte do universo, elas comandam também a vida do ser humano, ou seja, elas comandam também a nossa vida e toda a nossa existência. Elas são também leis imutáveis, porque são leis divinas, são leis estabelecidas pelo Criador. E se são estabelecidas pelo Criador, o Criador é perfeito. Deus, na etimologia da palavra, quer dizer perfeito. Para quem não sabia, a palavra Deus quer dizer isso. Então Deus é o perfeito. E se Deus é o perfeito, então Ele cria tudo perfeito. As leis que comandam toda a existência, portanto, são leis divinas e são leis perfeitas. E por serem leis divinas, são leis imutáveis. Elas não são mutáveis, elas não estão sujeitas a mudanças, a transformações. Elas são leis permanentes, são leis eternas. As leis cósmicas, por serem perfeitas, divinas, por serem imutáveis, elas são antidemocráticas, porque elas são leis do Ser Supremo. Nós não temos que discutir se as coisas de Deus, do universo, procedem, não procedem, se estamos certos, se estamos errados, quem está certo, quem está errado. O que nós precisamos é identificar essas leis e segui-las, sermos obedientes a elas. Eu até diria que as religiões, à sua maneira, tratam essas leis como princípios de conduta humana. Convida o ser humano a ser obediente a Deus. Ser obediente a Deus é ser obediente às leis divinas, portanto, é ser obediente às leis cósmicas. Para nós da ciência, o universo ele é uma doutrina. A abóbada celeste é o teto do nosso templo sagrado, porque o universo é um templo sagrado. Você não precisa olhar as coisas de Deus como sagradas, como sacrossantas, apenas quando você vai no templo religioso. Porque o templo religioso é apenas uma miniatura do templo cósmico. O templo cósmico, o cosmo, é a casa do Pai, a morada do Pai, a nossa morada. É aqui que nós temos que vivenciar os princípios divinos. É aqui que nós temos que ser obedientes às leis divinas. Ir ao templo sagrado é uma forma de professar ali a nossa fé, de nos encontrar entre pessoas que professam a mesma fé, que têm as mesmas crenças, que acreditam nos mesmos princípios e propagam esses valores. Então a igreja tem um valor catequético, a igreja tem um valor evangélico, tem um valor de conscientização e de formação do ser humano de acordo com os princípios das leis estabelecidas pelo nosso Criador. Muitas pessoas me perguntam se eu acredito na Bíblia. E eu digo assim, já li e já estudei muito a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem crédito. Porém, a Bíblia é um livro de fé. Não é um livro científico. A Bíblia não tem obrigação nenhuma e objetivo algum de provar alguma coisa. Apenas relata a história de pessoas, de povos que na história
entenderam princípios e valores da existência e seguiram esses princípios e sentiram e vivenciaram a presença da onipotência divina, vivenciaram profundas experiências e tiveram resultados extraordinários. E a tradição passou isso de geração em geração, e num determinado momento da história, todas essas vivências foram reunidas num livro chamado Bíblia Sagrada. Então é importante que você entenda que a Bíblia, teologicamente, ela é inerrável. Eu não vejo contradição alguma do ponto de vista teológico na Bíblia, porque ela professa que existe um único Deus, um Deus interior, um Deus criador de tudo, um Deus que comanda todo o universo, que comanda a nossa vida, um Deus vivo, um Deus eterno, um Deus que tem misericórdia, que nos ama, um Deus que nos salva, um Deus que preparou e criou o céu para os seus filhos, ou seja, a vida plena para os seus filhos. Um Deus que está sempre nos alertando. E eu diria para você, em nome da ciência, que esse Deus é o mesmo Deus que a ciência percebe, que ordena e comanda todo o universo, através das leis que hoje nós vamos estar aqui aprofundando com você, as leis cósmicas, que, como já fundamentei, são leis naturais, porque não foram inventadas, são leis universais, porque comandam todo o universo, são leis imutáveis, porque são leis perfeitas, são leis estabelecidas pelo Criador. Por que leis? Porque lei é lei, e sob o jugo da lei estamos todos nós, e até quem as criou. É assim que funciona a lei. Transpondo isso para o lado da vida social, os organismos responsáveis em fazer as leis, veja que eles mesmos que fazem as leis, que aprovam as leis, estão sob o jugo delas, porque lei é lei e tem peso de lei. Então, se eu estou dizendo que o universo é regido por leis divinas, cientificamente falando, leis cósmicas, é porque nós estamos sob o jugo dessas leis. Por isso que elas são antidemocráticas. As leis estabelecidas pelos homens, elas são mutáveis, elas são democráticas, elas podem ser questionadas, aperfeiçoadas, mas, ao contrário, as leis divinas não são para serem questionadas, para serem avaliadas e nem para serem modificadas. Elas são para serem vivenciadas e colocadas em prática na nossa vida. Essas leis, devemos tê-las como referência de conduta para a nossa vida, porque muitas vezes nós temos dúvidas se estamos no caminho certo, se estamos na atitude correta, se estamos fazendo a melhor escolha, se estamos fazendo a melhor opção. E às vezes nós nos deparamos com inseguranças, com opiniões que se divergem, e às vezes nós ficamos meio que perdidos. Então, para você não ficar perdido, é só você pautar a sua vida nessas leis, é só você tê-las como referência de conduta, porque aí você não vai errar nunca. A primeira lei cósmica é a lei da evolução. Tudo no universo é um devir, é um vir a ser. Tudo está em constante e permanente evolução. A lei da evolução é um convite para você prosseguir, para você ir sempre adiante. Você não pode parar. Às vezes, as pessoas elas conquistam metas, objetivos, e elas se dão por satisfeitas, elas se dão por realizadas, se dão por felizes. E às vezes param, se acomodam, cruzam os braços. Então, quando você se dá por feliz, por pleno, quando você acha que já realizou tudo, já alcançou tudo, você está perto de começar a sofrer, de ter problema, porque toda vez que ferimos uma lei cósmica, nós sofremos. Então, ferir a lei cósmica da evolução é parar. O universo continua, tudo continua seguindo essa lei. E se você parou, então você feriu a lei cósmica e você começa a gerar atrito, você começa a sofrer. E o sofrimento, para quem fere uma lei cósmica, não é castigo de Deus, não é punição de Deus, é um grito de alerta da sua natureza profunda, que é uma natureza espiritual, para seguir adiante. Como se o seu subconsciente, que tem a função de garantir a sua sobrevivência, gritasse com você: ei, por que parou? Parou por quê? Vamos adiante, prossiga. Ou seja,
Estabeleça novas metas, novos objetivos, porque a perfeição é um caminho que avança, nunca um fim a ser alcançado. É sempre meta. A gente nunca vai alcançar o nível de excelência ou de perfeição. Isso é sempre uma busca e nós temos que buscar a vida toda. Uma das consequências naturais para quem fere a lei da evolução é a depressão. A depressão é a primeira consequência natural para quem fere essa lei. Porque quando a gente para, a gente perde a perspectiva de futuro. E assim a gente perde a vontade de viver. Uma pessoa que não tem metas, uma pessoa que não tem sonhos, uma pessoa que não tem objetivos, ela não tem para onde ir. Quem não sabe onde está e para onde quer ir, qualquer caminho é caminho, qualquer coisa serve. E ela, por não ter onde ir, o que fazer, então ela vai se sentir inútil, sem valor. Observe as pessoas depressivas. Elas não têm perspectiva de vida, elas nunca querem fazer nada, elas nunca têm vontade de nada, elas nunca querem ir a lugar nenhum, elas não querem a companhia de pessoas, elas preferem ficar sozinhas, viver no seu mundo, se isolam, se fecham. Então a depressão é o primeiro sintoma de quem fere a lei da evolução e é um sintoma grave. Indica que você tem que despertar a sua consciência e se reintegrar a essa lei. A segunda lei cósmica é a lei da harmonia. Todo o universo conspira para a harmonia. Quando você está inserido na harmonia do universo, tudo está normal. É como se o universo pairasse. Mas se alguma coisa fere essa lei, se você sai da ordem cósmica, se você fere a lei da harmonia, você entra em atrito. Você se machuca. Entrar em atrito dói, faz sofrer. E você sofre, mais uma vez, assim como falei na lei da evolução, você não sofre por castigo de Deus, por punição, mas você sofre como um grito da sua natureza profunda, para que você se reintegre à lei da harmonia e siga adiante. Você tem no seu livre-arbítrio o direito de não seguir a lei da evolução, o direito de parar, de não querer mais nada. Você tem o direito no seu livre-arbítrio de ferir a ordem cósmica, de viver a sua maneira, de ser egoísta. Mas lembre-se, o sofrimento ele será uma consequência natural e um convite para você repensar a vida e se reharmonizar. Eu chamo a atenção também para um grande problema dos relacionamentos, que é a necessidade de provar que estamos certos. As pessoas, por se sentirem rejeitadas, muitas vezes elas precisam provar o seu valor. Por isso elas precisam provar que têm razão, que estão certas. E aí elas acabam ferindo a lei da harmonia. O meu aconselhamento é que você dê razão para o outro e que você seja feliz. Deixe o outro que teima pela razão ou em estar com a razão, ficar com a verdade, dentro do conceito que ele tem de verdade. E você escolha pela harmonia, escolha ser feliz. A terceira lei cósmica é a lei da vibração. Tudo no universo é energia, energia é ir e vir, é vibração, vibrar é trocar. A lei da vibração, ela se expressa no dar e receber, no valorizar e ser valorizado. A gente fere a lei da vibração quando a gente é egoísta, quando a gente só pensa na gente ou quer só para a gente. Muitas pessoas têm dificuldade de sair da sua redoma. Muitas pessoas geram uma vida de prosperidade, uma vida de conforto para si, e parece que ela alcançando isso, ela está plena, ela está feliz, ela está realizada, e ela ignora as pessoas ao seu lado. Ela não partilha com as pessoas do seu lado. E o pior, muitas vezes elas exploram as pessoas ao seu lado, elas sugam as pessoas do seu lado. Saiba que ser egoísta é andar na contramão da ordem cósmica, é ferir uma das leis mais poderosas do universo. E eu não estou falando aqui em termos religiosos, como fundamentei no início, estou falando aqui em termos científicos. Todo o universo, ele requer de nós como um sistema superior, e nós, como partes desse sistema superior, precisamos estar submetidos a esse todo cósmico.
gozando da nossa autonomia, mas em harmonia com esse sistema maior. Assim também com os subsistemas que estão acima de nós, como todas as organizações sociais, a família e o casamento. Você, como indivíduo, tem que estar alinhado no seu casamento, que é a menor forma de agrupamento social, depois a família e depois as diversas organizações sociais às quais você pertence ou possa vir pertencer. Em termos de existência, o todo é mais importante do que as partes. Se as partes não correspondem com o todo, as partes que não correspondem, através do sofrimento, elas têm o alerta para se reintegrarem ao todo cósmico. Mas se elas não ouvirem o grito de clamor da sua natureza profunda, o alerta do universo, o alerta de Deus, da nossa natureza, essa pessoa ela vai sofrer cada vez mais, ou ela se reintegra, ou ela vai acabar sendo abortada do todo cósmico, porque ela passa a ser prejudicial para o todo. E o todo não pode incorrer em prejuízo por causa das partes que não se submetem a ele. O sofrimento para aquele que fere a ordem cósmica é a boca de Deus dando alerta, falando. Se você ouvir, você vai ter a oportunidade de se reintegrar e reconquistar o seu equilíbrio, a sua harmonia, a sua saúde, a sua prosperidade e a sua felicidade. Se você comparar tudo isso que estou falando, a doutrina religiosa ou as doutrinas religiosas, você vai perceber que é a mesma coisa, né? Ferir a ordem cósmica é pecar. Se reintegrar à ordem cósmica é se arrepender e se converter. Então, na vida, independente de igrejas e de religiões, feriu a ordem cósmica, se arrependa, toma consciência do mal que você está gerando para você e para os outros e se reintegre o mais rápido possível e deixa para lá essa discussão boba, ingênua de quem está certo ou de quem está errado e vai se reharmonizar para você poder ter o direito de usufruir, né, de todas as maravilhas, né, que esse universo que Deus criou tão maravilhoso pode nos propiciar. Uma outra lei cósmica é a lei do menor esforço. Todo o universo, dizia Teilhard de Chardin, já falei dele aqui, né, Teilhard de Chardin, ou Teilhard de Chardin, francês, filósofo, cientista. Teilhard de Chardin, ele tinha uma frase assim: Le monde se leva per si même, quer dizer, o mundo se leva por si mesmo. O mundo se leva pela lei do menor esforço. É besteira a gente peitar, a gente forçar, e às vezes a gente quer impor isso sobre as pessoas, a gente briga para fazer valer o desejo da gente, e a gente peita as opiniões contrárias. Se você não sabia, saiba que você está ferindo a lei do menor esforço. Você tem todo o direito de perseguir seus objetivos, mas você tem que persegui-los obedecendo à lei do menor esforço. O símbolo da lei do menor esforço é a água. A água, ela nasce no alto da colina e ela escolhe sempre o melhor caminho, ela segue sempre o melhor caminho, o caminho mais fácil para chegar ao seu destino, que com certeza é o mar. Às vezes a água, ela poderia seguir uma linha reta e economizar quilômetros para chegar ao mar, mas ela faz voltas, ela dá voltas quilométricas, né, para poder chegar ao seu destino, porque ela procura sempre o caminho mais fácil, o caminho natural dela chegar. Assim, tem pessoas que dizem, né, mal instruídos, mal informados e até eu diria mal formados, que a luta ela produz mais transformações, que as guerras produzem mais mudanças, que o sangue gera maiores conquistas. Olha, claro que pela luta, pela guerra, pelo confronto, você vai também. A diferença são as consequências ao final. Porque quem vai pela força, quem vai pelo esforço, quem vai atropelando tudo e todos, atropelando inclusive as leis cósmicas, vai, porque vai rasgando tudo que tem na frente e vai. Mas já vou lhe prevenir, te alertar. Para e repensa a sua postura, observa as leis cósmicas, especialmente essas que estou colocando aqui, que são as principais, para você não se arrebentar lá na frente, porque se você não se reintegrar, já falei,
poderá ser abortado, poderá deixar esse mundo. E a morte é o aguilhão do pecado, já diz o apóstolo Paulo, e a ciência entende que a morte é o desfecho terrível, né, daqueles que não tiveram a observância das leis cósmicas, mas uma consequência natural e não uma punição. Como está lá em Mateus, capítulo 7, com a medida que medirdes, serei medidos. Então você tem na sua medida o peso da medida que você dá. Se você quer viver em paz, em harmonia, se você quer prosperidade e felicidade, a sua medida tem que ser dentro da ordem cósmica. Fora essas regras, você vai entrar pelo cano. Outra lei importante é a lei da igualdade. Nós somos todos filhos do mesmo Pai, gerados no mesmo ventre, no mesmo seio divino. Somos todos filhos do amor divino. E a lei suprema, que é a lei do amor, que Jesus falou, que resume todas as leis e os profetas, que é o maior de todos os mandamentos. Então a lei do amor está acima de todas as leis, porque quem ama por si mesmo já cumpre todas as leis. Então a lei da igualdade é um convite para você, baseado na lei do amor, olhar para o outro e para todo o universo como parte de você. Porque a vida, ela é única e se manifesta em todas as formas da existência. E todas as formas estão unificadas na essência, no amor divino. E se você estiver integrado a essa essência, você estará seguro, terá a vida garantida, terá saúde, terá vida longa. Outra lei que eu quero citar para você aqui é a lei da gratidão. Para muitos, parece que a lei da ingratidão ainda prevalece. A lei da ingratidão é a lei do egoísmo. Ninguém vive sozinho. O ar que você respira não é seu. Então a lei da gratidão é um convite para você, primeiro, agradecer a Deus, ao Criador, pela sua existência. Porque a vida é um dom de Deus. Você não pediu para nascer. Você está aqui porque Deus quis que você existisse. E não importa a forma e onde você foi gerado e como foi gerado. Se você traz algum defeito de fábrica, se você veio carente de amor, se você veio numa família pobre, se você veio bonito ou feio, isso pouco importa. O importante é que a vida que está na sua essência é um dom divino. A lei da gratidão é você, primeiro, ser grato ao Criador, que te deu a vida de graça, ser agradecido aos seus pais, que às vezes você tem raiva, tem mágoa, que às vezes você critica, mesmo você que foi doado, mesmo você que não foi criado pelos seus pais verdadeiros, biológicos, saiba que não importa o que aconteceu, se os seus pais não te criaram, não te educaram, não te deram amor, é porque eles também tinham problemas, eles tinham algumas programações erradas, atrapalhadas, eles tinham limitações. Eles estavam sendo vítimas de alguma programação atrapalhada do subconsciente deles. Sabe Deus de que forma eles também foram gerados, como foram criados, se foram maltratados, punidos, castigados, tratados com indiferença, sem carinho, sem amor, se foram rejeitados, foram ameaçados de aborto. Então, não importa, isso é um efeito dominó. A rejeição ela vai seguindo gerações. O que você não pode, em tempos tão modernos, com tanto conhecimento científico, principalmente nessa área, viver culpando o seu passado, as pessoas do seu passado, culpando a genética, culpando a hereditariedade, seus antepassados, culpando os seus pais, culpando seus professores, culpando seus familiares, seus amigos, culpando a igreja, o governo, como se todo mundo fosse culpado. Essa postura, caso você tenha, gera uma doença grave, gravíssima. Eu digo que é muito mais grave do que a depressão, porque é um estágio mais elevado da depressão, uma doença chamada vitimismo. A pessoa que se coloca num cantinho, mimadinha, chorosinha, achando que todo mundo é culpado e que ela é a vítima de tudo e de todos. Você está sendo vítima da sua forma de ver e de pensar, da sua rejeição, da sua carência afetiva. Dentro de você mora o amor divino, mora a essência divina, a luz divina, para você trilhar e fazer escolhas com sabedoria e construir uma vida próspera, digna e feliz. Agradeça o ar que você respira, a comida que você come, a casa que você mora, a roupa que você veste, porque tudo que está à sua disposição tem 1 milhão de pessoas que são responsáveis por tudo aquilo que você se utiliza para poder conseguir viver aqui nessa vida e nesse mundo. Estou em sintonia permanente com as leis cósmicas da evolução, da harmonia e da vibração.
leis do menor esforço, da igualdade e da gratidão, leis estabelecidas pelo Criador. Deus é maravilhoso.